Capítulo 4. Floresça em sua fé. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Marcos, capítulo 5, verso 28. Neste instante, gostaria de convidá-la a embarcar comigo em uma jornada metafórica para explorar mais a fundo a história que estamos estudando ao longo deste livro. Imagine-se transportada para um cenário de pura imaginação, no qual as palavras ganham vida e as histórias se desenrolam como um filme colorido em nossa mente. Enquanto mergulhamos nessa narrativa, somos desafiadas a olhar para além das palavras escritas e a encontrar os segredos ocultos nas entrelinhas. Cada frase, cada metáfora é um convite para explorar os recantos mais profundos de nossa própria existência e encontrar respostas que talvez estivessem adormecidas dentro de nós. O tempo de menstruação estava próximo e ela estava preparada. Pelas leis do seu povo, precisava manter-se em isolamento. Ficar longe de seus amigos e familiares não era agradável, mas logo passaria. 7 dias se passaram quando acreditava que o sangramento se findaria. Ele não findou. Estranho, parece que até estava mais intenso. Pode ser que ela tenha se questionado se havia comido algo diferente para provocar tal comportamento em seu corpo. Logo, as coisas voltariam ao normal, como todos os meses. Mas o sangramento não parou. 1 mês havia passado e ela continuava naquela situação. Não tinha mais jeito, precisava de um médico. Chamou logo o mais conhecido de sua cidade. Saúde não é brincadeira, não dá para arriscar. Ele receitou um chá de ervas, que ela tomou por 2 meses. E quando acreditava que iria cessar, quando as cólicas deram uma trégua, sentiu algo espesso tocar as suas vestes. Outro médico da sua vizinhança foi chamado, e junto com ele foram receitados outros métodos de cura. Quando o tratamento novamente fracassou, um após um, todos os médicos das cidades vizinhas foram chamados para curá-la. E com isso haviam se passado 12 anos, e ela havia gastado todos os seus recursos em busca da cura. Ela não aceitava aquela situação. Queria viver novamente em comunhão com os seus amigos e familiares. O sangramento constante, as dores intensas, a palidez de sua pele e a fraqueza sem fim faziam parte da sua vida. Mas ela não era feliz com aquela realidade. O limite chegou, não dava mais. O que mais poderia ser feito? As suas forças estavam no fim e os seus recursos já tinham se findado há certo tempo. Apesar de estar separada das pessoas por meio de paredes, alguns dias tinha a felicidade de ouvi-las conversando. E era um daqueles dias com tal alegria. Ajustou seus ouvidos e se concentrou para entender o que falavam. Não pense que ela fazia isso por ser uma fofoqueira. Nada disso. Era apenas uma forma de não se sentir tão distante das pessoas. Era um jeito de se sentir incluída, mesmo que por poucos momentos. É claro que as pessoas não sabiam que ela estava escutando, e se soubessem nem conversariam por perto, mas ela gostava de pensar que fazia parte da conversa. Às vezes até ensinava possíveis respostas. Naquele dia, algo estava diferente na conversa daquelas pessoas. Falavam sobre um nome que ela não havia escutado antes: Jesus. Quem era esse Jesus?
e ela ouviu. Diz Madalena que o seu primo estava em uma festa de casamento, servindo os convidados, e que quando o vinho acabou, Jesus foi chamado por sua mãe para arrumar uma solução. Acredita que ele falou para o primo de Madalena encher os potes de pedra com água, aqueles potes usados nas purificações cerimoniais, e depois servir? E sabe qual foi a surpresa? Quando foi servido, não era mais água, mas sim vinho. Eu acredito. Meu tio é barqueiro e me contou algo que viveu com Jesus. Ele e os discípulos resolveram passar de um lado para o outro do mar. Era noite e algumas pessoas tinham ido descansar, e uma delas era Jesus. Para surpresa de todos que estavam no barco, sem qualquer aviso, uma tempestade muito forte chegou até eles e começou a entrar água na embarcação. Os discípulos ficaram desesperados e todos que estavam no barco também. Quer dizer, todos menos Jesus, porque, por incrível que pareça, ele continuava dormindo. As ondas estavam muito fortes. Meu primo disse que até começou a clamar aos céus e pedir por socorro, porque acreditava que era o seu fim. Do jeito que a tempestade estava, nem quem sabia nadar conseguiria resistir. Quando não conseguiram pensar em qualquer solução, acordaram Jesus e perguntaram se ele não se importava com a morte de todos. Sabe o que ele fez? Levantou, disse para o vento e o mar se acalmarem, e todo o problema cessou. Pelas simples palavras dele, tudo mudou. Acreditam nisso? Meninas, como não acreditar? Ouvi dizer que enquanto ele estava pregando, um paralítico que estava em uma maca foi descido pelo telhado de uma casa para que chegasse até ele. Era a única opção do moço, já que tinha muita gente lá para ouvir Jesus. E quando viu ele, Jesus disse: Filho, os seus pecados estão perdoados. E em sequência, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E não é que o homem fez isso mesmo, ele foi embora andando. Meninas, já ouvi tantas coisas sobre ele. Contaram que Jesus já curou a sogra de um daqueles homens que andam com ele. E olha que ela estava com uma febre alta e de cama. Ouvi falar que, quando ordenou, um espírito imundo saiu de um homem. Vocês estão se esquecendo daquele homem que era leproso e que ele curou? Não dá para ser enganação, como alguns dizem, são muitas evidências. Nem acredito que poderemos ver com os nossos próprios olhos. Em poucas horas ele estará aqui. O que será que vai acontecer? Jesus, Jesus, Jesus é a minha salvação, é a minha última esperança. Será que ele viria em minha casa? Como eu faria para chamá-lo para cá? Para as pessoas, sou impura. Seria um escândalo se ele viesse até aqui. Falariam ainda mais dele. Por outro lado, se eu chegar até ele, não tem como. Uma multidão o acompanha e eu não posso tocar em ninguém. Se eu tocar em alguém, prejudicarei a vida da pessoa, pois ela também será imunda. O que eu faço? Não tem médico que me ajude, não tem remédio que cesse essa doença, mas tem alguém que dizem que acalma o mar e o vento, que faz paralítico andar, que cessa a febre de alguém, que expulsa espírito imundo, que cura da terrível lepra. Se me reconhecerem antes que eu consiga chegar até ele, é bem provável que me tirem de lá e me apedrejem, e assim eu morrerei. No meu estado atual, não será muito diferente. Não sei quanto tempo mais meu corpo conseguirá sangrar antes que eu sucumba. Posso ficar aqui e morrer, ou posso me arriscar e também poder morrer. Porém,
Se eu conseguir chegar até Ele, tudo pode mudar. É isso. Ele nem precisa saber que eu existo. Se Ele tem tanto poder, haverá um resquício desse poder em suas vestes. Se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. Eu acredito em Jesus. Jesus era a última e única esperança da mulher do fluxo de sangue naquele momento. Ela já tinha feito tudo o que podia, tudo que estava ao seu alcance. Era o limite, era tudo ou nada. Às vezes nos vemos em situações semelhantes. Há momentos em que fazemos tudo o que é possível com os nossos recursos, em nossa humanidade, e que somente o Senhor pode intervir. O interessante é que, por causa da nossa vontade de ter o controle de tudo, nem sempre reconhecemos que a atuação deve vir dele. Erro nosso, porque há momentos que ele só está nos esperando reconhecer que só ele pode fazer, que ele é o Senhor de nossas vidas, que agora o controle é dele. Quando tudo está tranquilo, quando tudo está favorável ao que planejamos, é fácil dizer que dependemos dele. É bem fácil repetir: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Ou afirmar que não se deve preocupar com a bebida, com a comida ou com a roupa, porque ele cuida de tudo. Diferente é estar em um momento em que você não consegue agir mais com as suas próprias mãos, que não tem mais recurso algum, e reconhecer que depende dele e que somente ele pode fazer algo por você. E mais, que confia no que ele vai fazer, pois sabe que pode não ser o que você pede, mas que é o melhor e o necessário para a sua vida. Aquela mulher não sabia o que enfrentaria a seguir, mas confiou. E é isso que eu entendo como fé, a capacidade de andar com Deus sem saber o que vem pela frente. É confiar verdadeiramente e reconhecer que você é dependente dele. E sabe o que também é interessante? Se Jesus se fez carne, mas continuou sendo Deus, ele poderia ter se dirigido para a casa daquela mulher, porque sabia do problema dela, tinha ciência da quantidade de tempo que durava o seu sofrimento. O mestre não fez isso. Entretanto, sabe o que eu aprendo com isso? Em certos momentos, ele nos espera agir, sair da nossa zona de conforto, sair de lugares seguros, nos arriscar perante a multidão e ansiar pelo toque para realizar a mudança de nossa história. Então, tenha fé, agarre-se na esperança de que somente Ele pode fazer o que você necessita, mas também vá ao seu encontro para tocá-lo. Ele o protegeu e dele cuidou, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Deuteronômio capítulo 32, versos 10 e 11. O autor de Deuteronômio, Moisés, usa a figura da águia para descrever a ternura paterna de Deus para com os israelitas. Basicamente, o versículo conta como a águia ensina os seus filhotes a voarem, isto é, por meio do exemplo e suporte. Ela voa sobre eles para incentivá-los, estende as suas asas para recebê-los, toma-os sobre as suas asas de costas e assim os fornece suporte, sustentando-os de tempos em tempos até que cheguem onde ela quer. Assim Deus demonstrou seu amor aos israelitas, formando-os por seu cuidado contínuo, cobrindo-os com sua nuvem, apoiando-os por sua providência e finalmente levando-os para aquela boa terra que ele prometeu aos seus pais.
Para entendermos melhor, quero explicar como funciona o cuidado da águia com os seus filhotes. A águia constrói o ninho de seus filhotes em uma rocha alta, podendo pesar até 2 toneladas quando está concluído. Quando os filhotes nascem, passam 3 meses de suas vidas no ninho, sendo bem cuidados pela mamãe águia, em um lugar seguro e aconchegante. Porém, depois dos 3 meses, são surpreendidos, pois a mãe águia, de repente, joga para fora tudo que está confortável no ninho. É exatamente isso que a Bíblia quer dizer quando menciona que a mãe águia desperta sua ninhada. O motivo pela qual ela desperta o ninho é porque ela quer que seus bebês saiam e voem. Ela sabe que precisa ensiná-los a voar, ou eles não sobreviverão. Para isso, além de deixar o ninho desconfortável para os seus filhotes, ela agora empurra-os para fora do ninho. Os filhotes não têm a menor ideia do que está acontecendo e não sabem voar, despencam do céu. Acredito que muito assustados. Porém, logo em seguida acontece uma das coisas mais lindas que o texto bíblico relata. A águia paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. A mãe águia aparece debaixo de seus filhotes, estende suas asas pairando no ar e os apanha em suas asas e leva-os de volta ao ninho. Você acha que para por aí? Chegando no ninho com seus filhotes, ela os empurra novamente, repetindo o processo sem parar, até que finalmente os filhotes entendem que não tem outra escolha a não ser voar. O pastor T.D. Jakes disse em uma das suas palestras no Summit que o filhote de águia aprende a voar caindo, pois em sua queda ele encontra o seu ritmo de voo. Com a história da águia, quero que você entenda algo. A maioria dos filhotes não vai sair do ninho sem o empurrão. Do mesmo modo que a maioria de nós também escolherá o conforto ao invés do desafio, a não ser que não tenha escolha. Se você está sentindo que Deus a deixou cair e não faz a menor ideia do que está acontecendo em sua vida, na verdade, o que está acontecendo é que Deus está simplesmente lhe ensinando a voar. Antes que a sua queda vá longe demais, Ele chegará bem na hora para salvá-la, assim como fez com a mulher do fluxo de sangue. Em minha vida, tenho tido diversas experiências em sair da minha zona de conforto. Eu conto isso um pouco em meu primeiro livro, O Maior Encontro da História. Porém, ainda continuo saindo do meu conforto constantemente, em diversas áreas. Aqui em casa, Deus usa o meu próprio esposo para que isso aconteça. Uma de nossas brincadeiras internas envolve eu dizer: chega de me empurrar, eu já aprendi a voar, não quero mais cair dessas montanhas não. Risos. Brincadeiras à parte, sair da zona de conforto dói, mas como é recompensador quando podemos, com os nossos olhos, enxergar o que conseguimos através do empurrão de Deus, ou de alguém a quem Deus usa para que isso aconteça. Não é mesmo, Rodrigo Soeiro? Risos. Voar não é fácil. Porém, quando encontramos o ritmo do nosso voo e podemos ver o caminho que Deus possibilitou, percebemos com certeza um dos melhores presentes que podemos ter em nossas vidas, pois através disso encontramos o propósito de Deus para nós. Deus quer que você seja forte o bastante para voar acima das tempestades da vida e cumprir todos os planos que Ele tem para você. Apenas tenha fé, mesmo caindo de uma montanha. Acredite, você não está caindo, está apenas encontrando o ritmo do seu voo.
Apesar de não saber o que a espera à frente, creia que Deus já está ali protegendo e sustentando com suas asas, como uma mãe águia sustenta os seus filhotes.